Oi, oi, gente! Hoje então o vídeo começa com a vista da minha sacada. Eu tinha planos de sair, botar uma roupa e dar uma saída, mas ontem tava 2 graus positivos e hoje já tá menos 26. É a temperatura louca de Calgary, então não vai dar pra gravar na rua, infelizmente, mas vocês podem ter uma noção já de como é que tá. Tá bem feio o tempo, tá nevando, mas quando der, quando sair um solzinho, mesmo com frio, mas tiver um solzinho pelo menos, eu saio pra mostrar pra vocês as ruas. Vamos pra dentro então, pra sala, porque tá complicado aqui fora. Oi, gente! Então, vamos começar nosso vídeo aqui da sala, porque como vocês viram, minha tentativa foi frustrada de poder gravar lá fora, porque tá menos 26, mas pelo menos vocês puderam ter uma noção do que, como é que fica a temperatura. Às vezes tem sol, mesmo quando tá essa temperatura tão baixa, mas hoje o tempo tá bem feio, então não é possível. E o celular também, ele desliga quando tá muito frio. Bom, antes de começar o vídeo, eu queria falar pra vocês algumas coisas. A primeira é assim, eu vou dar uma noção para ajudar na pesquisa de vocês quanto à província, como é que funciona o processo de imigração provincial. Maiores detalhes que vocês quiserem, é melhor vocês irem no site, que eu vou deixar aqui embaixo, no site da província. Ali vai ter todas as informações, todos os formulários, todos os guias para vocês terem maior noção do processo. E se vocês, claro, quiserem imigrar, quiserem ter 100% de certeza, vocês contratem um advogado de imigração ou um especialista em imigração para auxiliar vocês nesse processo todo, certo? Porque é só para ter uma noção mesmo de como funciona, tá? Outra coisa, eu tô afim de fazer porque eu não achei, assim, em outros lugares, eu tô a fim de fazer, tipo, um guia com as províncias menos procuradas, como é que funciona o processo provincial de cada uma. Fazer de Nova Escócia, de Labrador, de Prince Edward Island, de várias outras províncias que o pessoal não tem pouco conhecimento de como funciona. Porque Toronto e Vancouver, eu confesso, está um pouco saturado, mas é onde as agências, né, acabam nos empurrando o curso, sempre aconteceu comigo, e porque também a gente consegue achar maiores informações nessas cidades. Então, assim, comentem se vocês realmente querem que eu faça vídeo dessas províncias. E outra coisa última que eu vou também prestar atenção é assim. Eu já falei com alguns de vocês que me mandam e-mail, bastante gente me manda e-mail, e eu tenho muita vergonha, eu nunca divulguei vídeo, eu não sei como é que vocês me acham, eu nunca divulguei nada, eu nunca botei em nenhum grupo, porque eu tenho muita vergonha de tudo. Então, assim, se tiver alguma visualização, algumas coisas, eu continuo fazendo, porque é meio chato fazer esse tipo de vídeo, assim, porque tem que pesquisar, eu não posso falar besteira, né? Então, pra ter uma noção, pelo menos se vocês estão gostando, dá uma comentada, alguma coisa assim, pra eu ter uma ideia de se eu faço ou se eu não faço, tá? Então, assim, eu vou falar os processos provinciais de New Brunswick. É uma província, eu conheço pouco, eu conheço mais através do meu pai, que passou alguns tempos lá, e de algumas feiras. Vocês que estão em Toronto agora, em Vancouver, se vocês forem nessas feiras de novos imigrantes, vocês vão encontrar um stand ali de New Brunswick. Seria muito interessante para vocês que têm algum interesse ir ali e falar com eles. Eles estão procurando realmente pessoas com perfil deles, tá? Não é qualquer um, é um perfil que eles estão buscando de algumas profissões e esse é do interesse deles, eles já fazem um convite de imigração, eles já te ajudam já sai com um emprego, já te ajudam a alugar casa, a se inserir na comunidade, enfim, principalmente a cidade de Fredericton, que é uma cidade menor, tá ajudando muito nesse processo, certo? Então, se vocês já estão em Vancouver ou Toronto, tem essas feiras sempre, seguido, vocês procurem que vale a pena, é bem interessante, tá? E se vocês não estão, vocês podem tentar entrar em contato com eles, porque na feira eles procuram muito, fazem Skype, fazem um monte de coisa, dão muita informação. Mas podem entrar em contato com eles também através do site da província. Eles têm especialista em crescimento populacional para ajudar nessa imigração, tá? Então, assim, foi bem extensa a minha introdução. Então, vamos começar o vídeo logo. Bom, então a primeira categoria a gente vai falar sobre empreendedorismo. Se você tem experiência e tem interesse em investir e morar na província, talvez esse processo seja interessante para você, tá? O processo, não tem nenhum custo para aplicação e depois de aprovado, que é quando você está na etapa 3 desse processo, você tem que pagar $2.000 de taxas para o governo, de custos do processo, que este é para toda a tua família. Então não é $2.000 por membro da família, é $2.000 para todo mundo que vem, filho, cachorro, papagaio, esposa, marido, todo mundo que vem tem direito, está incluso nesses $2.000 de processo. Esse processo ele tem uns pré-requisitos claro para fazer a aplicação, tá? Você tem que ter entre 22 e 55 anos de idade,
tem que ter um diploma de no mínimo 2 anos no Brasil, e esse diploma ele tem que ser reconhecido aqui no Canadá para poder fazer a aplicação. Além disso, você tem que fazer um exame, o IELTS ou o CELPIP, algum exame aprovado pelo governo para provar o seu nível de inglês. A nota tem que ser 5, o que é considerado um inglês básico, tá? Além disso, você tem que abrir um negócio na área que a província está procurando. Então, para você ter uma noção sobre essa área, você entra no site que eu vou deixar aqui na descrição e aí você pode dar uma pesquisada se é a área de experiência de vocês. 5 anos, né, que você tem que ter no mínimo 3 anos entre 5, né, desses 5, de experiência ou em gerência em alguma empresa ou tendo empresa própria no Brasil, certo? Você tem que escrever um texto de 1.500 palavras na aplicação explicando a área, né, explicando como é que funciona o seu negócio e a área que você quer investir, tá? E também, para encerrar, porque é muita informação na minha cabeça, e para encerrar, você tem que ter um patrimônio, dinheiro, patrimônio, qualquer coisa, provando que você tem $600 mil para poder fazer o processo, sendo que desses 600 mil, 300 mil é para cobrir custos que você tenha de empresa, custos que você tenha de migração, de abrir negócio, de débitos, de tudo que você tenha em relação a este processo. Esse é o processo de empreendedorismo. Para qualquer detalhe maior, né, como eu falei, um advogado, um especialista, ainda mais neste tipo de provincial, né, neste imigração, é muito importante para você. Então, consulte, tá? E veja o site para todas as informações e maiores detalhes desse processo. Então, assim, o próximo processo, ele se chama Skill Worker with Employer Support. O que significa isso? Significa que você é um profissional qualificado e uma empresa quer aplicar, vai dar o suporte para você para emigrar para a província. Tem alguns requisitos, que é de ter entre 22 e 55 anos, tem que ter um inglês de no mínimo 4 na nota do IELTS ou do CELPIP, o exame que você vai fazer de inglês. Ter uma mínima qualificação na área, pode ser qualificação através de experiência ou através de algum curso, tanto na província quanto no Brasil, tá? O que mais? Você já vai estar trabalhando nessa empresa, não é uma empresa nova, você vai estar trabalhando e já morando na província de New Brunswick, certo? E assim, você tem que estar trabalhando full time nessa empresa, tá? Os NOCs, eu vou deixar também na descrição do vídeo, os NOCs que eles têm interesse para esse tipo é o NOC 0, o A e o B, o C 13789 e o D 13789. E além disso, só para encerrar a categoria, você tem que ter um salário compatível e a empresa deve seguir as regras e as leis, obviamente, da província. Se você tem e se enquadra em todas essas características, você pode migrar através deste programa. A próxima categoria é Skill Worker with Family Support. Diferente de uma empresa te trazer e te dar o suporte para essa imigração, um membro da sua família vai fazer. Um membro da sua família, o que é considerado? É um pai, uma mãe, um filho que se sustente aqui, um vô, uma avó, um sobrinho ou uma sobrinha. Esses são os laços familiares considerados. É praticamente a mesma coisa que a outra, você tem que ter um nível de inglês e de francês, certo? Ou francês, 22 a 55 anos, ser um profissional qualificado. Os NOCs são exatamente iguais, a educação só que é diferente. A educação você tem que ter um bacharelado no Brasil ou um diploma, acho que é curso técnico, que são 2 anos de experiência para poder fazer esse processo. Além disso, tem que ter no mínimo $10 mil para poder fazer a imigração. Pode ser através de aplicação, não precisa ser dinheiro em conta, mas $10 mil para você fazer a aplicação e $2 mil para cada membro da sua família fazer essa aplicação. E o membro da sua família que mora em New Brunswick já tem um emprego full-time, se autossustenta, ele pode aplicar somente para uma pessoa, certo? Então é uma família, um membro da sua família para uma pessoa. Se você tem mais membros, cada membro faz uma aplicação e assim por diante. E claro que esta pessoa, ela tem que ser cidadã canadense ou ter uma residência permanente aqui para poder fazer esse processo. Eu acho que é isso. Então, se você se enquadra, tem algum membro da sua família morando em New Brunswick, essa é a categoria certa para você. A última, mas não menos importante, é a Express Entry de New Brunswick, certo? Que tem o total de 100 pontos e você tem que fazer 67 pontos para poder fazer a aplicação nesse processo. Os pontos, claro, eles têm, vou dar uma noção aqui, mas tem todos, de novo,
no site que vocês podem acessar e calcular, ver se você tem essa pontuação, tá? Então, assim, pra você ter uma noção, tá? Primeiro que você tem que fazer o CELP ou IELTS e ter um mínimo de 7, nota 7 em todas as categorias, tá? Listening, Speaking, Writing e Reading. 7 em todas, para poder fazer a aplicação. Se você tem francês, é o mínimo nota 5 para o francês. A educação, quanto mais pontos, claro que é melhor. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se você tem só high school, só ensino médio no Brasil, você tem somente 5 pontos. Se você tem um doutorado, você tem o máximo, que são 25 pontos. Agora, se você tem um bacharelado em alguma área de no mínimo 3 anos no Brasil, você tem 22 pontos de 25. Então, não faz tanta diferença, certo? Mas para você ter uma noção em relação a pontos. Então, educação é isso. E a questão assim do inglês também é assim, quanto mais nota, o mínimo é 7, que você pode atingir acho que nota 5 em cada categoria, e depois você pode aumentar, dependendo das notas que você tira no seu exame, tá? Que mais? O mínimo você tem que ter 1 ano de experiência no NOC 0, A ou B para poder se qualificar. Quanto mais anos de experiência, obviamente, mais pontos você vai alcançar no processo. Eu tô olhando porque eu não tenho uma noção do processo todo, né? Então eu tenho que ver aqui. E assim, ó, máximo 12 pontos. Assim, por exemplo, a idade também, ela conta. Tá? Eles aceitam de 22 a 55 anos, mas o máximo que pode dar é 12 pontos nessa categoria. Se você tem de 22 a 35, você ganha um máximo de 12 pontos. Se tu tem acima de 47, você não atinge nada. É 0 pontos que você tem na categoria idade. Adaptabilidade, o que é isso? É se o seu parceiro ou parceira tem inglês, se você tem algum parente morando na província, se você já trabalhou na província, já estudou na província, se seu marido, sua esposa já trabalhou, já estudou na província, já morou na província. Então, isso tudo conta na hora que você vai migrar. Se você tem uma oferta de trabalho também na província, tem 10 pontos a mais. Então, tudo isso vai somando. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, é isso. Então, assim, claro, é um vídeo para vocês terem uma noção de como funciona o processo. Então, a maioria é por pontos. É uma província que tem um custo de vida baixo, bem baixo, se comparado a Toronto e a Vancouver, as principais cidades onde o pessoal imigra mais. Eu acho que é uma província que vale a pena ser olhada. Eu olhei, mas como eu sempre comentei aqui, o meu sonho sempre foi ir pra Calgary. Desde os 15 anos eu vim aqui a primeira vez, me apaixonei, sempre sonhei em vir pra cá. Então eu não ia sossegar, não adianta. Mas se eu não tivesse esse sonho, seria a província que eu escolheria. Eu acho uma província super simpática, bem localizada. Tem ali os Estados Unidos, Maine. É uma cidade linda. Fredericton é uma graça. Tem Moncton, tem várias outras cidades que são bem legais, com custo de vida baixo. Oportunidade de crescimento na província, uma província que te dá chances de crescer, né? Que os imigrantes agora estão começando a olhar para ela. Então, vale a pena você dar uma olhada. Claro, novamente, enfatizando. Se você tem qualquer outra informação, você olha, você pesquisa com maiores detalhes nos sites que eu vou deixar disponível aqui embaixo, ou você procura alguma empresa especialista em imigração, um advogado que possa te dar todas as informações. E se vocês gostaram, querem que eu continue, achou que foi incompleto, que ficou completo, que eu dei muita só pincelada ou alguma coisa, vocês me avisem, porque eu gostaria de continuar para explicar, porque eu não achei um canal que explique todos os processos provinciais de cada lugar, então eu queria continuar, eu achei uma ideia bacana. Então, por favor, me deem um sinal de vida, tá? Então tá, beijo pra vocês, bom fim de semana e a gente se vê depois.